Realmente é uma excelente oportunidade de estarmos aqui conversando sobre doenças reumáticas, doenças muito mais frequentes do que se imagina, sempre consideradas doenças raras, difíceis, né? E só que a gente vai tentar conversar nessa tarde o quanto essas doenças são mais prevalentes e que é muito importante que a gente procure, né, conversar com todas as especialidades, já que há um entrelaçamento muito grande da reumatologia com praticamente todas as áreas da medicina. Né? Então, eu acho fundamental esse encontro, e essa tarde eu acho que vai ser muito rica para todos nós. O tema, então, que me foi solicitado foi a abordagem diagnóstica e manejo inicial das poliartrites. A gente vai tentar fazer um resumo daquilo que é mais importante. Impossível seria a gente falar tudo exatamente em apenas 20 minutos. Não tenho conflito de interesses. Essa é a agenda que a gente vai procurar abordar. Né, definição, classificação, manifestações clínicas, diagnóstico e abordagem terapêutica resumida. Primeiro, relembrar a todos os tipos de artrites. Né? Nós temos, então, a monoartrite, a oligoartrite e a poliartrite, que é o motivo da aula. A oligoartrite compromete 2 a 4 articulações, e o conceito de poliartrite englobaria maior ou igual a 5 articulações. Nós temos algumas características em relação às poliartrites, que é avaliar a duração dessa artrite, se aguda, se crônica, porque nós temos doenças as mais diversas, né, possíveis. Então, se é um quadro mais agudo, faz com que a gente lembre mais das possibilidades de quadros infecciosos. Se é crônico, as doenças inflamatórias imunomediadas, como, por exemplo, a artrite reumatoide. Se compromete o tipo da articulação, se é uma articulação que compromete grandes ou pequenas articulações, se compromete o eixo axial ou não, principalmente, nesse caso, as doenças espondiloartrites, que costumam comprometer o eixo axial. Se o envolvimento é simétrico ou assimétrico, como, por exemplo, a artrite reumatoide, que faz realmente uma poliartrite com muita simetria, compreendendo pequenas e grandes articulações, mas principalmente as pequenas articulações. Se ela tem um caráter migratório, como, por exemplo, na febre reumática, uma artrite associada à infecção, se ela tem um caráter aditivo, como na artrite reumatoide, né? Se tem um caráter intermitente, como as doenças microcristalinas, então vocês vão vendo que esses padrões de comprometimento são muito diversos. Aqui eu trouxe essa tabela só para mostrar que a gente não necessariamente vai ter sempre artrite associada à doença reumática, né? Nós temos algumas doenças que causam muitas dores articulares e que muitas vezes até confunde com uma artrite. Então, lembrar bem dessa possibilidade da fibromialgia, que além da dor articular, na verdade, é uma dor difusa, né? Associada à fadiga, a sono não reparador, a um distúrbio de cognição psiquiátrico, a cefaleias, enxaquecas, queixas parestésicas, com ausência de qualquer alteração laboratorial, e a osteoartrite, né, que também causa dor, pode causar dor inflamatória, quando há uma reação inflamatória, mas predomina a dor mecânica, uma rigidez menor que 30 minutos, podendo também levar à deformidade, mas também não há nenhum comprometimento laboratorial. Então, tem várias doenças que podem cursar com dor articular e que muitas vezes atrapalham um pouco a gente, né? Mas a gente precisa ter a característica do processo inflamatório para eu considerar como artrite, né? Então, dor, aumento de volume, calor, rubor. E também, mas muitas vezes esses pacientes se apresentam com essas condições. O que a gente vai aqui rotular como principais doenças que causam poliartrites, né?
A artrite reumatoide, que é a mais prevalente das imunomediadas, as espondiloartrites, que compreendem a artrite psoriásica, a espondilite anquilosante, a artrite reativa, as micocristalinas, o lúpus eritematoso sistêmico e, menos frequentemente, as vasculites. Cada uma tem uma característica peculiar. Eu vou rapidamente falar esse aspecto. Então, elas predominam, na verdade, na população até 60 anos de idade, diferente por exemplo, da osteoartrite, que a gente comentou ainda há pouco, que predomina nos pacientes com mais idade, né? Acima de 50 a 60 anos. Né? Também há um predomínio no sexo feminino, né? Principalmente o lúpus. A proporção de comprometimento de mulher para homem no lúpus é de 10 a 13 mulheres para um homem. A artrite reumatoide um pouco menos, se comparar o sexo feminino com o masculino, mas praticamente a maioria delas predomina nas mulheres. As espondiloartrites, principalmente a espondilite anquilosante, ela realmente prefere os homens, tá? Enquanto que as outras espondiloartrites não há uma preferência, pode comprometer ambos os sexos. O comprometimento articular também varia um pouco entre essas poliartrites, sendo que a artrite reumatoide predomina pequenas articulações de maneira simétrica e aditiva, né? Da mesma forma, o lúpus eritematoso sistêmico também, só que o lúpus eritematoso sistêmico não costuma fazer a deformidade que a artrite reumatoide faz. A artrite reumatoide é uma doença deformante, progressiva e deformante, né? Inflamatória, crônica. O lúpus não é assim. Né? Ele costuma causar um processo inflamatório, mas costuma melhorar com o tratamento instituído. Alguns pacientes até podem evoluir com uma artropatia de Charcot, que é uma deformidade que lembra muito a artrite reumatoide, mas ela é redutível, né? Diferente da artrite reumatoide. As espondiloartrites gostam de comprometer grandes articulações, à exceção da artrite psoriásica, que pode comprometer tanto pequenas como grandes articulações. As vasculites raramente causam, mas podem causar vasculites, mas principalmente também nas pequenas articulações. Lembrando também que, além do comprometimento articular dessas condições, esses pacientes costumam evoluir com muitas manifestações sistêmicas, né? Principalmente as doenças imunomediadas, como a artrite reumatoide, o próprio lúpus eritematoso sistêmico, que o professor Edgar vai falar a seguir, né? As espondiloartrites, as doenças microcristalinas, quer dizer, as doenças microcristalinas predominam, de fato, do ponto de vista articular, mas as imunomediadas costumam fazer muito comprometimento sistêmico. Então, são pacientes que podem ter febre, podem ter fraqueza, emagrecimento, adenomegalias, né? Pode haver comprometimento de mucosa e de pele, principalmente lúpus e artrite psoriásica, de mucosa, doença de BC. O fenômeno de Raynaud também é um fenômeno que chama muito a atenção dos nossos pacientes, das nossas artrites, né? Embora ele predomine na esclerose sistêmica, que não faz tanto comprometimento poliarticular. Os pacientes com poliartrite também podem evoluir com bastante comprometimento cardíaco, né? E até mesmo a febre reumática, que é uma doença pós-infecciosa, mas especialmente as doenças do colágeno. Também vários comprometimentos gastrointestinal, principalmente as doenças do colágeno, as difusas do tecido conectivo, manifestação ocular, nós temos em várias artrites, desde a artrite reumatoide, o lúpus, as espondiloartrites, a doença de BC, as vasculites, envolvimento pulmonar, também predominando nas doenças difusas do tecido conectivo e as vasculites, comprometimento neurológico na artrite reumatoide, no lúpus, na síndrome de Sjögren e nas vasculites, envolvimento renal, em especial no lúpus, nas formas reativas também, na vasculite, então, associadas à infecção. Então, a gente tem uma
um compêndio de manifestações clínicas nesses pacientes com artrites, né, que a gente sempre vai se preocupar e perguntar sobre examinar esses pacientes. Do ponto de vista de laboratório, a gente vai sempre avaliar exames muito corriqueiros na prática clínica, como provas de atividade, hemograma completo, provas de atividade inflamatória, né? Um exame de urina, avaliação renal, hepática, o ácido úrico para as doenças associadas a cristais, eletroforese de proteínas, que avalia inflamação e até risco de outras doenças associadas, as sorologias, porque a gente tem uma relação muito estreita com manifestação articular e doenças infecciosas, causando artrites. A análise do líquido sinovial ela é um pouquinho mais restrita nas monoartrites. Não que a gente não possa fazer isso nas poliartrites, mas ela é mandatória nas monoartrites, que tem uma relação um pouco mais estreita com infecção e com doença microcristalina, por exemplo, a artropatia associada a monourato de sódio, a gota. Os exames laboratoriais, do ponto de vista imunológico, a gente sempre vai se preocupar um pouco mais com o fator reumatoide, com o anti-CCP e o FAN, que eles vão funcionar como screening para eu pensar em várias possibilidades de poliartrites. Os outros exames mais específicos vai depender da clínica desse paciente, naquilo que eu estou pensando para eu ampliar a minha avaliação laboratorial, mas eu realmente sugeria que a gente procure pensar num paciente que tem artrite, né, aditiva, mais que 4 semanas, que a gente procure pensar nesses 3 exames laboratoriais, fator reumatoide, anti-CCP e FAN. É claro que cada um tem uma característica que chama um pouco a atenção, que eles podem aparecer na população dita normal. Então, a gente nunca vai fazer diagnóstico de poliartrite só com marcador imunológico. O paciente tem que ter dor, inflamação, processo flogístico, né? Do contrário, a gente não consegue fazer diagnóstico. Esses exames isoladamente não definem doença. A gente pode conversar melhor depois. Também fazemos avaliação radiológica para definição diagnóstica. O raio-x ainda é muito utilizado, mas ele acaba mostrando manifestações muito tardias das nossas doenças, e daí a necessidade que a gente teve de procurar outras avaliações, como o ultrassom, por exemplo, que eu consigo fazer detecção precoce de comprometimento articular dos nossos pacientes, né? A gente consegue hoje, com ultrassom, fazer avaliação da sinóvia, de processo inflamatório, tanto das artrites como das tendinopatias, para que a gente consiga evitar dano nessas articulações, né? As chamadas erosões na artrite reumatoide. Então, se a gente consegue fazer essa identificação o mais precoce possível, eu consigo intervir e mudar o curso natural dessa doença destrutiva erosiva. A ressonância também tem um papel muito interessante, principalmente nas espondiloartrites, que é a doença que compromete principalmente o esqueleto axial e a sacroiliaca, e a gente consegue, então, identificar manifestações inflamatórias antes, né, que essa doença evolua e que a gente só consiga encontrar o exame radiológico numa fase já final de manifestação das espondiloartrites. Como diagnóstico, então, diferencial, a gente tem as doenças reumáticas, que eu citei, as doenças infecciosas. Então, nós temos inúmeros vírus que cursam com poliartrite, né, e que, principalmente naquele paciente com febre, então, se faz necessário, muitas vezes, a gente fazer uma pesquisa bem considerável de infecção viral nesses pacientes, principalmente Epstein-Barr, os vírus das hepatites, parvovírus, citomegalovus e Epstein-Barr. Do ponto de vista de artrite reativa, também a gente chama atenção para as doenças sexualmente adquiridas, em especial a infecção por clamídia, ureaplasma, as enterocolites, pelo Campylobacter, Salmonella, Shigella e Yersinia,
E as outras, como a própria as endocardite infecciosas, que podem cursar também com artrite, a febre reumática, artrite pós-estreptocócicas, outras. E malignidade. Malignidade sempre nos chama muito a atenção dentro da reumatologia, porque realmente é um paciente que pode cursar com muito comprometimento articular, especialmente na população acima de 70 anos de idade. Então, é fundamental na avaliação reumatológica a anamnese, o exame físico, para a gente poder fazer esse diagnóstico, né? E os exames laboratoriais que se façam necessários. Temos fármacos também que estão muito associados a artrites, desde antibióticos, antidiabéticos, quimioterápicos, inibidores de checkpoint, muito utilizado pela oncohematologia, né? E mesmo antidepressivo, como mirtazapina. Aqui, rapidamente, só para mostrar que a gente faz o diagnóstico baseado em manifestações clínicas, mas a reumatologia é uma especialidade muito criteriosa, então nós temos critério de classificação, que eu trouxe aqui para vocês só para exemplificar, critério de classificação da artrite reumatoide, tá? E das espondiloartrites, mas esses critérios a gente, na verdade, não segue exatamente no dia a dia. Eles nos auxiliam no dia a dia. Eles são critérios de classificação para pesquisa clínica que a gente acaba utilizando na nossa prática diária. Tá? Mas o que importa, de fato, é uma boa história, é um bom exame físico para a gente identificar as alterações que todas essas doenças podem apresentar. Do ponto de vista de abordagem terapêutica, eu quero salientar o que a gente não deve fazer. Existem fórmulas muito estranhas circulando há muito tempo, continuam até hoje. Então, tomar muito cuidado com fórmulas, com inúmeros medicamentos que não têm evidência nenhuma na literatura. Né? A gente segue, sim, uma terapêutica inicial baseada na Sociedade Brasileira de Reumatologia e também nos guidelines internacionais para artrite reumatoide, que seria o uso de sintéticos convencionais, inicialmente, né? Além da prednisona em doses pequenas. Esse DMARD de sintético seria a hidroxicloroquina, sulfasalazina e, principalmente, o metrixato. A gente mudou completamente a evolução natural desses pacientes com essa terapêutica, que no início, há 30 anos atrás, a gente começava e ficava durante muito tempo só dando anti-inflamatório e cortisona para esses pacientes. Então, com a introdução dessas drogas modificadoras, mudou totalmente o curso, e hoje também nós dispomos dos biológicos, das drogas modificadoras biológicas, que são inúmeras. Hoje a gente tem um arsenal muito bom na artrite reumatoide, especialmente, nós realmente mudamos completamente a evolução dessa artrite destrutiva erosiva. Temos também uma abordagem na espondiloartrite, que também é voltada para a utilização de modificadores sintéticos, sulfasalazina, metrixato, infiltração quando necessário e o uso de anti-inflamatório não hormonal. Nessas condições, a gente está autorizado a utilizar inicialmente anti-inflamatórios não hormonais e na falha desses medicamentos, associado a esses moduladores de resposta, a gente pode realmente partir para os biológicos, que também já estão muito bem consolidados nas espondiloartrites. O mesmo acontece na psoriásica, na enteropática e na reativa, que são as outras espondiloartrites que gostam muito de pequenas e grandes articulações, mas principalmente o esqueleto axial. A gente tem, sim, utilizado anti-inflamatório não hormonais para esses pacientes, corticosteroides, principalmente para infiltração, e os moduladores sintéticos, para praticamente todos eles, que é o metrixato, a leflunomida, a ciclosporina para a psoriásica, a sulfasalazina, mesalazina ou azatioprina para a enteropática, e nas reativas também lembrar do uso de antibiótico quando for necessário. Na falha de resposta dessa terapêutica inicial é que a gente parte realmente para a terapêutica baseada em imunobiológicos. Só para finalizar, as poliartrites, então, elas compreendem realmente várias possibilidades terapêuticas,
O conhecimento das doenças reumatológicas se faz cada vez mais necessário, daí a importância desse encontro com múltiplas especialidades, né? Até porque a gente também, muitas vezes, praticamente todas as vezes, acompanha esses pacientes com várias especialidades. Então, o tratamento, no final das contas, é multidisciplinar. Lembrar que a artralgia de caráter inflamatório e ou presença de artrite mais que 4 semanas já chama atenção para uma doença reumatológica, né? Nós temos hoje inúmeras possibilidades terapêuticas, mas a gente precisa fazer o diagnóstico precoce desses pacientes, para a gente poder intervir da melhor maneira e mudar a evolução natural dessas doenças. Muito obrigada.